2013, uma campanha criada pela agência de publicidade Lowy South Africa para o jornal sul-africano Cape Times ganhou atenção no Facebook. A série mostrava fotos famosas transformadas em selfies. Estavam lá, por exemplo, o beijo do marinheiro Glenn Edward McDuffie e da enfermeira Edith Shen, registrado pelo fotógrafo Alfred Eisenstadt na Times Square, em Nova York, para celebrar o fim da Segunda Guerra Mundial. E também o recente beijo oficial do príncipe William e de sua duquesa Kate no Palácio de Buckingham, na Inglaterra. O slogan da campanha era "Você não pode ficar mais perto da notícia", sugerindo que uma foto feita pelas pessoas envolvidas é muito mais próxima do fato e, portanto, mais autêntica do que aquela feita por observadores, como, por exemplo, os jornalistas profissionais. Esse argumento traz à tona uma questão relevante para a leitura crítica da mídia. Afinal, o que causaria a distorção entre o fato e a notícia? Seria a manipulação intencionada dos repórteres e editores? Ou será que o problema está na própria natureza da fotografia? Para responder essas questões, é preciso primeiro conhecer melhor as características dessa linguagem, tão comum na nossa vida cotidiana, porém muitas vezes impenetrável pelo leitor despreparado. Para tanto, usaremos como referência dois textos do semiólogo francês Roland Barthes, A Fotografia de Imprensa e A Mensagem Fotográfica, ambos publicados no livro O Óbvio e o Obtuso. Barthes tentou responder à pergunta como é que o sentido vem à imagem e encontrou ali um complexo mecanismo de 3 mensagens amalgamadas que só podem ser identificadas em separado por um leitor muito atento. Segundo Barthes, a fotografia é uma mensagem composta de 3 submensagens. A cena literal, ou mensagem denotada, que é aquilo que estamos objetivamente vendo, como, por exemplo, cenário, objetos, gestos, enquadramentos, composição, iluminação, roupas, etc. A cena cultural, ou mensagem conotada, que são os valores que historicamente associamos aos elementos da cena literal. E, por fim, há o texto linguístico, que serve de âncora para o sentido predominantemente escolhido pelo autor ou editor da imagem. É o que acontece nesta foto. A cena literal, ou mensagem denotada, se refere àquilo que estamos vendo objetivamente. Um plano fechado, mostrando o focinho de um cão maltês do lado esquerdo e uma escultura representando a morte do lado direito. A composição é feita de modo que o cão e a escultura parecem se enfrentar. Ao fundo, vêem-se ladrilhos de piso. A cena cultural, ou mensagem denotada, é a anedota que a cena cria, ao enfatizar a inocência do filhote brincando com a malvada da morte. A legenda da foto, neste caso, enfatiza a interpretação conotada, apesar de todos sabermos que o enfrentamento não é real. É exatamente o mesmo processo que ocorre nesta foto, comumente interpretada como uma imagem de exclusão, racismo, preconceito. Objetivamente, o que vemos são 6 filhotes de pato de plumagem preta na borda de um lago artificial, possivelmente em um parque, e um filhote de plumagem amarela preparando-se para subir. Mas não é difícil associar essa imagem à história infantil do Patinho Feio, ainda que as cores estejam trocadas em relação à história original. Publicada na capa do jornal O Estado de São Paulo em 7 de junho de 2000, a legenda dessa foto dizia: Patinho feio. Patinho amarelo de 3 dias fica na ponta dos pés para ver os irmãos que olham a mãe nadando em um lago em Salem, Virgínia, Estados Unidos. É comum nessa mesma ninhada haver um pato de plumagem diferente, mas ao crescer todos poderão ter a mesma cor. Perceba que os editores da capa jogaram com nossa capacidade de interpretar os 2 sentidos. O título da legenda ancorou o sentido conotado e a legenda em si ancorou o sentido denotado. Outro exemplo é esta foto, também publicada pelo jornal O Estado de São Paulo em 21 de agosto de 2011. Clicada pelo fotojornalista Wilton Júnior, a imagem recebeu o Prêmio Internacional de Jornalismo Rei da Espanha. O registro foi feito durante a cerimônia de entrega de espadins a 441 cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, Rio de Janeiro. A cena literal mostra um plano médio da presidenta, com o corpo levemente curvado para frente, passando diante de um
cadete que impunha o espadim. Os leitores da época, muito provavelmente, viram também nesta foto uma imagem de enfrentamento, trazendo para a cena o momento difícil vivido por Dilma, que à época havia demitido 4 ministros por acusações de envolvimento em corrupção. A interpretação conotada é estimulada pela técnica que o fotógrafo usou de aproximar, no plano da fotografia, imagens distintas na realidade. Se a foto fosse feita de frente para a presidenta, o sentido de ser atravessada por uma espada não seria construído. Barthes chamou esse processo de trucagem, que acontece também nesta imagem. Veja aqui, a exemplo da foto da presidenta, aqui, conforme o ângulo, o tênis gigante parece pisotear a criança. Os fotógrafos continuamente recorrem a esse recurso de captar um instante perfeitamente sincronizado, criando uma cena surpreendente. É real e não é. Vejamos então quais são os processos de conotação, isto é, recursos que criam sentidos figurados para imagens literais mais comuns na fotografia, segundo Roland Barthes. Como você acabou de ver nas fotos da Dilma atravessada por uma espada e do tênis gigante pisoteando a criança, no processo de trucagem, o fotógrafo une artificialmente na fotografia 2 imagens separadas na realidade de onde a cena foi captada. E é dessa montagem que surge o sentido surpreendente. A trucagem também está presente nesta foto, feita pelo jornalista Sérgio Lima e publicada no jornal Folha de São Paulo em 31 de julho de 99. A legenda diz: Fogo cerrado. 2 focos de incêndio no cerrado produzem coluna de fumaça que sobe por trás da cúpula da Câmara dos Deputados, ainda em recesso em Brasília. Clima seco facilita a ocorrência de incêndios nesse período do ano. O texto, nesse caso, ancorou a cena literal, mas é praticamente impossível não se deter ao sentido conotado de a coisa está fervendo lá, provavelmente porque também vemos na imprensa fotos de parlamentares se enfrentando fisicamente. Toda a nossa linguagem gestual pode ser dividida em 2 grandes grupos: os gestos espontâneos, que acompanham a fala, e os gestos convencionados, que costumam ter um significado fixo. No processo de pose, um gesto espontâneo é fragmentado, congelado e assume a conotação de um gesto convencionado. É o que acontece nesta foto do jogador Neymar, que espontaneamente apoiou a mão esquerda no balcão, a direita na cintura e olhou para o lado sobre o ombro direito. Congelada, a pose assume uma conotação estereotipada que na nossa cultura comumente interpretamos como homem afeminado. Barthes diz que os objetos são artefatos históricos que têm significados muito precisos. Assim, valorizando objetos na composição de uma cena, o fotógrafo induz a geração de sentidos simbólicos que muitas vezes anulam a realidade de onde a fotografia foi tirada. Veja este experimento. O objeto boneca nas mãos de uma menina é um símbolo muito forte de infância. Basta trocar o objeto e, apesar da composição da foto ser exatamente a mesma, o sentido muda completamente, não é mesmo? Nesta foto, feita pela jornalista Marlene Bergamo para a Folha de São Paulo em 97, a histórica Marcha dos 100 Mil, quando passava por São Paulo, foi reduzida a 5 pessoas, capas de chuva, um boné do MST e uma foice supervalorizada na composição. Não é difícil imaginar a realidade de onde a foto foi tirada. Uma multidão segurando enxadas, rastelos, foices e guarda-chuvas é preterida por uma mulher ostentando um símbolo do MST e uma foice. Na nossa cultura, especialmente na esfera urbana burguesa, a foice é um objeto que suscita significados mórbidos, lembra a morte e os perigos do comunismo, por exemplo. No processo de fotogenia, o fotógrafo usa recursos típicos da linguagem fotográfica, como enquadramento, composição, iluminação, cor e velocidade do obturador para embelezar a cena.
O problema é que a fotogenia pode tornar belos na foto aspectos que não são nada bonitos na realidade. É o que acontece nesta foto feita por um sargento do exército britânico para um concurso interno de fotos produzidas por soldados no Afeganistão. A imagem foi vencedora do concurso realizado em 2011 e cria uma cena quase dócil de um soldado que conversa com crianças enquanto caça inimigos de guerra. O muro com tonalidade neutra, combinando com a roupa do soldado e o colorido das roupas das crianças, a iluminação suave e a composição assimétrica, porém equilibrada, fizeram desta foto uma imagem bonita, embora o cenário real seja a devastação provocada pela guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão. No processo de esteticismo, o fotógrafo também usa recursos como cor, iluminação, textura, mas a diferença aqui é que ele se inspira em referências estéticas das obras de arte. Esse recurso muitas vezes potencializa o sentido simbólico da mensagem, porque elas são referências diretas a simbologias já estabelecidas por obras de arte. É o que acontece nesta imagem distribuída pela agência Reuters e publicada pela Folha de São Paulo em 2002. A predominância de amarelo e laranja, as cores criando listras e a boca aberta do manifestante fazem dessa foto uma produção inspirada na obra do pintor Edward Munch. Diferentemente do embelezamento questionável da foto do soldado que você viu há pouco, nesta, a alusão à atmosfera desconcertante criada pela estética expressionista de Munch reforça a atmosfera tensa de uma manifestação política em Londres que pedia a libertação do Tibete. Embora a legenda funcione como âncora para a cena literal, descrevendo o fato de onde a imagem foi retirada, perceba que a atmosfera criada pela linguagem fotográfica é uma representação mais simbólica do que literal. O processo da sintaxe é com mais frequência resultado da ação do editor do que do fotógrafo, porque aqui é a aproximação artificial de duas fotos feitas em realidades completamente distintas que geram um sentido conotado. Em outras palavras, se as fotos fossem vistas separadas, gerariam um sentido. Vistas juntas, geram outro, como acontece nos processos de montagem em geral. Foi o que aconteceu nesta montagem feita por editores da revista Veja. Em 2006, José Serra e Geraldo Alckmin disputaram a vaga para a candidatura à presidência da República pelo PSDB. Serra perdeu. No momento de editar a página, os jornalistas colocaram uma foto de Serra feita em outro contexto, certamente olhando para outra coisa que não o gesto comemorativo de Alckmin e companhia. Mas a sintaxe entre as duas imagens reforça a conotação de ressentimento por não ter sido escolhido. Quem compreende e aplica os processos de conotação da fotografia, logo compreende que as imagens que nos chegam pela mídia não são transparentes em relação à realidade e que o sentido não é óbvio e igual para todo mundo. Muito pelo contrário, o que os meios de comunicação fazem é organizar mensagens que mostrem algum aspecto que desperte nosso interesse porque nós, de alguma forma, nos reconhecemos naquele discurso ou desejamos adotá-lo como parte de nós mesmos, para obtermos algum tipo de vantagem ou satisfação. A esse processo damos o nome de representação. E as representações nada mais são do que perspectivas que competem na mídia pelo caráter de verdade, mas nunca o são, e o leitor crítico sabe disso.